Está muito interessante. Então vamos falar mais um pouco sobre doença e morte. Vamos tentar entender o que está sendo passado aqui a respeito disso. Vejam, a doença, né, pode ser vista como um meio de estímulo ao organismo via dor, né? Sempre é doloroso a doença, só que ela fortalece pontos fracos do organismo. Se a gente fica, se a gente é atacado por um agente patógeno num ponto, num órgão, num sistema do nosso organismo, ou se alguma pessoa, vem alguma coisa que nos inferniza na vida, geralmente isso vem nos nossos pontos fracos que precisam ser fortalecidos. Nosso calcanhar de Aquiles, É no calcanhar de Aquiles que a vida ataca, não é nos pontos fortes. Porque você precisa ser forte em sua integridade. Então, nada mais inteligente do que você ser atacado nos seus pontos fracos, para você fortalecê-los. E daí, a morte é uma destruição do organismo velho para preparar uma nova edificação em uma outra encarnação, ligeiramente melhorada, com base nas experiências que você adquiriu em vida encarnada. Se vocês começarem a ver doença e morte dessa maneira, a vida muda completamente. Vocês podem conseguir realizar coisas que vocês julgavam irrealizáveis. Falo isso por experiência própria, não por ter apenas estudado. Quer dizer, morte, eu não passei por uma experiência de quase morte, eu não tive doença grave, mas eu passei por momentos muito críticos da minha vida, que eu já relatei aqui. Eu já relatei aqui no YouTube, minha demissão, eu já relatei o episódio do meu doutorado, eu já relato muitas vezes o que eu passei no ambiente de trabalho, logo após a volta da pandemia. Eu passei também por experiências de perdas. Então, assim, eu passei por coisas muito próximas a isso, que assim, a dor espiritual interior minha foi muito profunda, porque eu sou um ser muito sensibilizado para coisas que o mundo não é, eu percebi. Então, assim, de certa maneira eu passei por certas mortes, em doenças enormes em vida. E eu percebi que, sabendo conduzir adequadamente esse processo, você se torna infinitamente mais poderoso. Você passa, você supera tudo isso. E às vezes os resultados demoram alguns meses, até alguns anos, para realmente se fazerem visíveis. Mas quando eles aparecem, você fala, nossa, foi muito bom essas marteladas que a vida me deu, porque agora eu sou infinitamente poderoso. Eu sou invencível praticamente, eu sou o Highlander do espírito, estou caminhando para isso. Então, eu acho que isso aqui é intransferível, minha experiência, a experiência de cada um é intransferível. Por isso você precisa ter a experiência profunda em vida para você começar a compreender as coisas que estão neste tratado, e em toda a obra de Ubaldi. E você vai ver outras coisas também de maneira mais profunda. Então, por exemplo, você pode pegar o Livro dos Espíritos, depois de ter toda essa visão monística, você vai perceber muito mais profundamente o Livro dos Espíritos do que um espírita que não um espírita que não teve contato nenhum com a obra de Ubaldi e não vivenciou a um ponto tão profundo as coisas da vida, como algumas pessoas. A coisa vai ganhar um significado muito maior. Mesmo aprender uma coisa banal na área da técnica, da mecânica, vai ganhar um aspecto hiper rico se você vê com essas múltiplas camadas dimensionais que agora você começa a perceber. Você vai pregar um prego na parede de uma maneira totalmente diferente de alguém que só veja o prego, uma coisa para ser socada. Eu garanto a você isso.
Então isso é muito maravilhoso, né? E pobre de quem não tem uma vida empobrecida por não ter essa visão, né? Então isso tem a ver com todos vocês, né? Com todos nós. Tem aqui uma frase do Gilson Freire que eu acho muito bonita, que fala a respeito disso, né? Vai direto, né? Nesse capítulo. Trazemos em nós lacunas espirituais, todos nós, vividas em forma de vulnerabilidade, né? Fraquezas e carências. Mas cada ponto fraco, cada carência, é germe de uma qualidade que excita o desenvolvimento de uma potência da alma. Isso é muito bonito mesmo, porque é nas fraquezas que a gente tem as maiores possibilidades de crescer, não é nos pontos fortes. E o intelecto, né, a consciência racional analítica, ela está orientada para a matéria, né? O intelecto está orientado para a matéria, né, a mente. Então, ela não quer essas coisas, né? Ela quer força, ela quer parecer forte, mas de fato não ser forte de fato, né? Na sua essência. O espírito, né? O ser intuitivo, né? Quem é conduzido pelo espírito, ou seja, quem conduz sua própria vida, né? Que a pessoa é espírito, né? Você é espírito, né? Você não é sua mente. Você pode deixar sua mente governar você, seu espírito. Daí você está se prostituindo, né? Por isso, assim, a palavra prostituição do espírito, ela é tão grave, né? Quem prostitui seu espírito, né, é milhões de vezes pior do que você se prostituir corporalmente. É porque, assim, a gente precisa de ver uma coisa física para se horrorizar. Mas, na verdade, a prostituição do espírito é uma coisa tão grave, que a partir do dia que a pessoa começa a perceber o que ela está fazendo contra a lei de Deus, né, contra ela mesma, né, ela vai começar a mudar, vai investir todas as forças delas para começar a viver de modo diferente, porque daquele modo não dá mais. Mas a pessoa antes tem que acordar, né? Enquanto não acordar, ela vai continuar cometendo esse tipo de violência contra ela mesma. E ela não tem a menor noção disso. Então, veja que rarissimamente os pontos fortes nossos vão possibilitar o nosso crescimento. É nos pontos fracos que a gente tem a oportunidade de aproveitar para expandir nossa consciência, vivenciar e adquirir uma vida mais plena, né, com maior capacidade de assimilação de coisas, né, de transformação. Enquanto a pessoa não entender isso, ela não entendeu nada. Ela não entendeu a ciência da vida, muito menos a arte de viver. Ela precisa compreender essas coisas, né? Senão, a vida não vai mudar. Então, você não pode ter medo do que os outros pensam de você, do que podem vir a fazer, apesar de você, né? Você vai ter, claro, que levar em conta coisas do mundo, né? Da vida concreta, né? Que não é tão concreta assim como a gente viu. Mas você sempre deve ser conduzido pela sua consciência. Quem dá a última palavra é a sua consciência. Se você não fizer isso, você está deixando os outros, o meio, né, determinar o seu destino, né? Suas vários ciclos não estão sendo determinados por você. Então, nesse sentido, você está prostituindo o seu espírito, né? Se você compreende em profundidade, né, a definição da palavra, né, do vocábulo prostituição, você vai compreender o quão grave é a coisa, né? Então, isso é muito importante. E nos próximos vídeos a gente vai ainda estar falando um pouco mais sobre abuso, dor, virtudes e carências. Coisa que tenha a ver com a vida de todos nós. Certo ou não? Então eu te espero lá. A gente se vê. Saudações.